tenham todos uma ótima atividade. Por gentileza, vamos apresentar e entrar Marcelo Lemos e Leonardo Sisto. Olá, pessoal. Tudo bem? Todos nos ouvindo bem? Boa! Pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai contar um pouquinho aqui de acessibilidade, tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente falar um pouquinho do projeto, tá? Mas antes da gente começar a falar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Léo, sou o Leonardo Sisto, diretor de vendas da Enable. Junto comigo está o Marcelo Lemos, que é o gerente sênior de treinamento da Vivo. Tá? E falando um pouquinho desse projeto, tá, pessoal? Para quem não sabe, a Enable hoje é a plataforma que a Vivo usa para treinar os seus mais de 80 mil colaboradores. Tá? Dentro desses 80 mil colaboradores, a gente está falando de um público bem diversificado, né, Lemos? Um público que está dividido em basicamente 4 times, né? O time de técnicos de campo, a gente tem os times de técnicos de campo, né? Que é aquela galerinha que vai na casa de vocês lá fazer manutenção das redes, vai fazer manutenção nos postos, o time de contact center, o time de vendas porta a porta e o time de lojas, tá? Diante desse cenário, Lemos, né? Cara, treinar 80 mil pessoas é um desafio, tá? Cara, incluir acessibilidade para esse perfil e para essa galera é um maior ainda. Conta um pouquinho para nós, tá, Lemos, como é que foi essa jornada e como nasceu esse projeto, como é que isso começou a acontecer? Legal. Bom dia a todos. O Léo já me apresentou, não vou falar de novo. Isso tudo que ele falou é B2C, B2B, então nossos volumes são gigantescos, né? Nossos volumes são enormes. E aí, contar um pouquinho de como surgiu esse projeto da plataforma, né? A gente falou um pouco ontem aqui na feira sobre as soluções educacionais, né? E hoje a gente vai falar um pouco como a plataforma nos ajudou nisso. Então, a gente tinha um projeto chamado Flow, que ele tinha o objetivo de transformar a experiência do nosso treinando, do nosso cliente interno, na experiência de treinamento, trazer algo muito diferenciado para ele. E a gente viu que a nossa plataforma tinha atendido até então todos os requisitos e depois não conseguia seguir mais. E aí a gente criou o projeto Cortex, né? E por que Cortex? Né? Vem uma inspiração do Cortex motor, que tem a função aí de... A nossa querida Júlia, da nossa equipe, deu essa ideia, e tem aí a função de favorecer o movimento através da conexão com as outras áreas, né, do organismo. E a plataforma nada mais do que isso, né? Ela junta tudo, todos os nossos conhecimentos, todas as nossas soluções, os treinamentos, para fazer essa conexão, levar isso para o nosso treinando. Então, foi daí que surgiu e foi um grande projeto que a gente fez junto com a Enable aqui, começou com a Enable, né? Show de bola, show de bola. Ô Lemos, e cara, né, imagino que para esse projeto ter nascido, a gente teve que pensar em alguns cronogramas, né, pensar em etapas. Conta um pouquinho para nós quais foram as principais etapas hoje do projeto. Como é que ele nasceu, né, que você acabou de comentar, e como ele começou a ser implementado. Quais são as etapas que são fundamentais? Legal. Aí? Acho que a gente teve que parar, planejar demais, pensar muito como que a gente ia fazer isso, né? Então, a gente dividiu em 3 fases, basicamente, né? Então, uma primeira onda que foi a escolha, a captação de fornecedores, né? E aí acho que entra o primeiro grande diferencial da Enable aqui, que a gente tinha 4 pilares definidos, né? Então, que fosse uma plataforma ágil, robusta, com vários outros requisitos e, principalmente, que ela fosse acessível. E aqui é importante falar de acessibilidade, né? Porque às vezes as pessoas confundem acessibilidade com ser boa de navegação, ter um UX legal. Não, é ser acessível para as pessoas com deficiência. A gente fez essa primeira fase e a gente viu que a Enable se destacava nisso. E para vocês que estão aqui e não acompanham muito esse mundo, esse mercado, é difícil achar uma plataforma que tenha
os níveis de acessibilidade que precisam e que a Vivo principalmente precisava para a contratação em massa de pessoas com deficiência que a gente começou a fazer. E aí veio a segunda onda, então contratamos a Enable, né? Veio a segunda onda que foi a implantação dessa nova plataforma. Então, juntamente com a realização de testes, né, a gente fez muita comunicação e passou por essa fase de uma forma bastante tranquila. Geralmente, quando a gente fala mudança de sistema, mudança de plataforma, a gente fica apavorado e a gente não teve nenhuma queda. A gente não parou um dia de treinar ninguém. A gente, claro, planejou, né, as fases, né, mas a gente não parou um dia e a plataforma funcionou perfeitamente. E aí veio a terceira onda, que era coletar os feedbacks dos usuários, o que precisava melhorar, o que precisava avançar para a gente poder fazer todas as melhorias. Mas acho que, de forma geral, Léo, ter muito claro, ter muito bem definido o que a gente queria, quais eram os nossos objetivos e que, principalmente, era que a plataforma permitisse essa acessibilidade, foi fundamental para as outras fases do projeto. Pô, show, né? Realmente, é isso que você falou. O planejamento, né? Você comentou desde sempre, e a Vivo tem um histórico de ser uma empresa acessível no mercado, né? Vocês são muito preocupados com isso. E aí, pegando um pouquinho desse gancho, Lemos, cara, como é que foi a implementação das tecnologias de acessibilidade? A gente falou das ondas do projeto, mas agora, como é que foram a implementação das tecnologias de acessibilidade, né? Como vocês se adequaram a isso? Legal. A gente primeiro, a gente viu que várias coisas funcionavam nesse processo de busca dos fornecedores. A gente testou algumas coisas, mas aí a gente tinha que ir para a prática, né? Então, pegar todas aquelas funcionalidades que já existiam. Então, a gente garantiu, por exemplo, contraste e linguagem adequados em todos os materiais. A gente aplicou legendas para todos os vídeos. A gente preparou, e eu acho que aqui é uma etapa muito importante, que foi a preparação dos nossos instrutores, né? Tanto os próprios da Vivo, quanto os da nossa parceira de solução educacional, a GP, para eles lidarem também com o treinamento para pessoas com deficiência, que não é fácil. A gente teve que fazer um letramento desses instrutores, não só de como aplica esse treinamento, mas para também navegar na plataforma e poder não se perder ali, sim usar os recursos a favor. A gente aplicou as máscaras de acessibilidade, a gente escolheu imagens sempre plurais. Por quê? Porque a acessibilidade, ele é um tema dentro da diversidade. Então, a Vivo tem como um pilar muito importante a diversidade. Então, a gente sempre, nos nossos materiais, na plataforma, tem imagens plurais. Então, foi mais ou menos assim que funcionou e vem funcionando, tá, Léo? Boa, é o que você comentou, é treinar quem treina, né? É justamente adaptar essa galera que tem uma função super importante, que é entregar acessibilidade para a ponta, né? Legal. E, Lemos, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias, né? Então, cara, o que é legal, né? O que é legal a gente comentar aqui, né? Essas aqui são algumas das tecnologias implementadas no projeto, tá? Mas em resumo, tá, pessoal, né? Só para trazer para a realidade, né? A gente está falando de pessoas, né? Hoje a plataforma e o projeto está adequado a pessoas que têm vários perfis de acessibilidade, incluindo pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com neurodeficiência, digo, TDAH, dislexia, pessoas que têm esse nível de dificuldade também, né? Então, aqui tem algumas das tecnologias implementadas, um pouquinho de como isso funciona na prática. E para a gente ilustrar isso, né, nada melhor do que a gente contar para vocês e mostrar para vocês como isso funciona, de fato, né? Então, vai rolar um videozinho aqui da Nath, né, da Natália, que é uma pessoa que usa os recursos de acessibilidade da plataforma, e ela está contando aqui nesse vídeo, né, um pouquinho de como ela faz para acessar um treinamento hoje dentro da nossa plataforma, né? Qual a dificuldade que ela tinha, como ela faz para resolver e como ela se desenvolve. Tá? Então, é um videozinho aí de uns 30 segundos, onde ela está contando um pouquinho de como ela faz isso, tá, acho pessoal? que é legal aqui, Léo, comentar que
A gente, depois disso tudo aqui, a gente percebeu que a gente precisava trazer as pessoas com deficiência para nos ajudar, né? E não só ajudar na questão da plataforma, da usabilidade, da validação, mas na construção dos materiais também. Então, a Natália, ela é deficiente visual 100%, né? E ela está aqui utilizando a plataforma. Então, porque a gente... Esse é um tema que a gente aprende sempre, né? Então, a gente aprendeu que não adianta a gente fazer do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é o melhor. Então, a gente tem que chamar essas pessoas com deficiência para elas participarem da construção e depois validarem que aquilo ali está certo, que está ok, que é usual e que podemos lançar. Então, a Natália aqui, ela estava aqui com a gente ontem, inclusive aqui na feira, e é uma super parceira, assim como outras pessoas têm nos ajudado bastante aqui nesses desenvolvimentos. Legal, né? E então, Lemos, vamos falar um pouquinho agora sobre quais são os próximos passos, né? Então, acho que você pode passar um slide, né? Quais são os principais resultados, né? Porque nada mais legal, tá, pessoal, né, do que a gente falar de acessibilidade, mas trazer para vocês também um pouquinho do que foi desenvolvido dentro desse projeto e alguns dos resultados que a plataforma, esse projeto tem trazido, não só para a Vivo, né, mas para todos os colaboradores. Então, Lemos, você puder contar um pouquinho, cara, do que veio aí, né? Eu vou voltar aqui um slide que eu acho que é, só para deixar aqui, um ponto importante é que, primeiro, a gente, estudando esse tema, a gente descobriu que não dá para você abranger tudo. Não dá para você querer fazer tudo, senão você não faz nada. Então, é um trabalho de muitas áreas envolvidas, muitas áreas e muitas pessoas. Então, em dado momento, né, eu e meu time, a gente... Caramba, o que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai? A Vivo não quer simplesmente bater cota de contratação de pessoas com deficiência. É um desejo, é um desafio. E aí a gente pensou, putz, quantas deficiências, o que vai ter? Então a gente, primeiro, entendeu. Então a gente foi lá com o time de atração e entendeu quais são, que tipos de deficiência mais as pessoas têm que a gente está contratando. Deficiência auditiva, deficiência visual. Então, voltamos para a Enable, vamos nos empenhar em desenvolver mais soluções para esse tipo de deficiência. Então, é um tema que a melhoria, a manutenção evolutiva é fundamental. Só para comentar, né, a Enable já tinha algumas funcionalidades e a gente já tem hoje mais de 15 implementadas novas diante do que a gente trouxe de desafio. Então, a gente precisa sempre estar, pessoal, reaprendendo. A gente precisa sempre mergulhar muito nesse tema, estudar e trazer novas necessidades. E aí, vem o que o Léo falou, que são os resultados e os impactos. Porque tudo que a gente faz é pensando no resultado, o impacto no negócio. A gente faz o treinamento, como o Léo falou, para 3 grandes áreas da companhia: comercial, call center e operações de campo. Tudo B2C, B2B. A gente treina mais de 100 mil horas por mês em alguns momentos. Então, os nossos volumes são gigantescos. O que isso trouxe? A gente já emitiu mais de 19 mil certificados de curso sobre diversidade e acessibilidade. Isso foi um aumento de 86% em relação a 2022, que a plataforma nos ajudou a chegar nesse número. Então, por quê? Porque a gente não treina só o time que está lá na ponta, que vai lá falar com o cliente. Esses treinamentos são feitos pelos líderes, pelos supervisores, coordenadores, várias pessoas da empresa. A gente já gerou mais de 13 mil horas de curso. A gente tem um NPS dos treinandos de 9,6 de nota de 10. Esse dado é muito bom, hein? Esse dado é incrível, que é igual ao próximo, que é uma avaliação de 4,8 de 5. Então, é muito alto, é muito reconhecido e é muito fluido, né? Então, em 2023, a gente lá, para vocês terem uma ideia, tinha de 79 turmas assíncronas, sempre tinha
uma pessoa com deficiência participando. Então, isso virou aqui um cotidiano, né? A nossa vida virou normal, é o nosso dia a dia. Então, o nosso time de desenvolvimento, os analistas de gestão de desenvolvimento, os nossos analistas de treinamento, os instrutores, o time da GP, que é o nosso outro parceiro, o time da Enable, é todo DNA na veia de construção, pensando nas pessoas com deficiência. Ô Lemos, o que eu acho que é interessante também a gente comentar é que, cara, né, a gente, como você disse, a gente já tinha alguns recursos de acessibilidade, né? Só que a hora que a gente se deparou com vocês, a gente percebeu como isso é muito relevante, tá? Pessoal, isso é muito relevante, isso é muito importante, né? E o fato dessa parceria só impulsionou a Enable a ser uma empresa que quer se tornar cada vez mais acessível, tá? Buscando melhorias em acessibilidade, tentando entregar mais funcionalidades ou novas funcionalidades para diferentes perfis de público, tá? E então, eu acho que o contexto de parceria é isso, né? A gente cresce junto, né? Vocês nos demandando, falando, cara, minha realidade é essa, eu preciso disso, é muito importante para nós, a gente conseguindo entender também quanto isso é relevante para Vivo, certo? E aí, por que eu falo para Vivo? Porque eu queria que isso fosse relevante para muitas outras organizações. Eu acho que isso que você está falando é super importante, porque, como eu falei, lá no processo de escolha do fornecedor, esse foi um ponto que a gente encontrou muita dificuldade mesmo. E a gente veio ano passado aqui na CBTD, está vindo esse ano novamente e não avançou muita coisa. Por quê? Acho que é um contexto todo geral, assim, acho que poucas empresas se preocupam tanto com esse tema como a Vivo se preocupa genuinamente. Nós somos uma empresa de 33 mil funcionários, né, próprios. Na nossa plataforma, na Academia V, tem 120 mil alunos ativos, porque temos muitos terceiros. Então, a gente treina mais ou menos 70% de próprios e 70% de terceiros e 30% de próprios. Então, isso está no DNA da empresa. E aí eu acho que uma coisa legal aqui dessa parceria foi que isso entrou no DNA da Enable. E hoje, ontem, eles promoveram um encontro para a gente conversar com outros parceiros, né, clientes que estão na Enable, e esse papo já está em todos ali. Isso já está porque eles já tinham alguma coisa construída, desenvolvida, e foram impulsionados pela Vivo para construir mais. E isso já foram levando para outros parceiros também, porque a gente precisa incluir, né? A gente precisa trazer para dentro essa galera que é competente, que entrega e que traz muito resultado, né? E eu acho, tá, Lemos, que é essa mensagem que vocês passam para o mercado, tá? A Vivo, né, do tamanho que é, sendo uma das pioneiras nisso, só puxa todo mundo para ir para essa realidade, que é uma realidade que é uma necessidade, que é uma realidade. A acessibilidade tem que acontecer, né? E como você comentou, né, criar esse ecossistema, né, passar essa mensagem de maneira intrínseca ou passar essa mensagem de uma maneira direta, é o caminho que a gente tem que seguir, né? Trabalhando juntos e a mensagem de que, vamos junto, que a acessibilidade é importante pra caramba. Então, tá aí os nossos contatos, tá, pessoal? Quem quiser nos procurar, né? Eu, para falar um pouquinho de Enable, o Lemos, para contar mais detalhes do projeto, como isso é implementado, como isso funciona, tá? Tá aí os nossos contatos. Lemos, quer falar alguma coisa para finalizar? Sim. Primeiro, agradecer a audiência aqui de vocês. Que vocês sejam aí multiplicadores desse tema. Esse tema é muito importante. É um tema que a gente precisa falar cada vez mais. Tocar a maior parte das pessoas possíveis, né? Então, é difícil começar, mas comecem, porque é um orgulho danado depois a gente vê o que a gente construiu, como a gente está impactando positivamente a vida das pessoas. Tudo que a gente fez, né? Encontrem parceiros que vão junto com você nessa luta, nessa batalha, nesse desenvolvimento, porque as coisas se facilitam. Então, acho que se eu tivesse que deixar alguma mensagem aqui,
deem o primeiro passo, comecem, porque as dificuldades são gigantescas, mas nada é impossível, não é mesmo. O que a gente conseguiu fazer, o que a gente conseguiu entregar é absurdamente prazeroso, dá muito orgulho, e a gente está, como eu falo para o meu time, transformando realmente vidas. O turnover de pessoas com deficiência na Vivo é baixíssimo, o engajamento é altíssimo e os resultados dos negócios vêm aumentando muito com toda a diversidade de público que a gente tem na empresa. Muito obrigado, viu? Valeu, galera!